Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Estamos começando mais um Papo Cabeça Coração. Se você assiste ao vivo aqui comigo, gratidão. Se você assiste depois, gratidão também. E mais gratidão ainda, que a Deus lhe abençoe se você compartilhar isso com mais pessoas para que o que eu tenho para dizer chegue em outras realidades. E aí, Dani? Bom dia! Hoje a gente vai falar sobre planejamento e astrologia. E para falar de planejamento e de astrologia, obviamente a gente tem que falar sobre o tempo, né? Sobre essa moeda caríssima e extremamente, não sei se complexa, mas extremamente profunda, que é o tempo. E eu queria começar contando essa historinha rápida, porque isso foi algo muito marcante na minha história. Eu acho que eu tinha uns 13 anos, quando eu estava numa aula de história, e pela primeira vez na vida, ouvi falar, hoje vocês se acostumem aqui, porque junto comigo tem as cigarras cantando, né, anunciando chuva, e vai ter muito barulho ou música delas, então só para informar que hoje a live sou eu e as cigarras. Bom, voltando aqui ao que eu estava falando, deixa eu compartilhar aqui com algumas pessoas, trazendo essas informações. Só um segundinho. Bom dia, bom dia. Sim, voltando. Eu acho que eu tinha 13 anos, eu estava na 7ª série, na época que agora é o 8º ano, quando meu professor de história chegou e falou que tinha várias maneiras de contar o tempo. Sei lá que ano era, vamos dizer que era 1999. E aí ele falou que era 1999 no calendário cristão, mas que no calendário judeu era 6.000 e não sei quanto, e no calendário muçulmano era 600 e não sei quanto. Tô chutando aqui, né? Minha gente, eu fui pra casa, sabe a história do alugar um triplex na cabeça? Eu fui pra casa tão perturbada, tão caótica, tão assim, parecia que, sei lá, no dia que eu descobri que Papai Noel não existe, eu fiquei, como assim? Tem outra data, tem outro jeito de contar o tempo. Como assim? Tem outra maneira de quantificar quantas horas o tempo tem. E eu fiquei com isso desde aquele tempo, desde aquele período. E essa sempre foi uma questão muito forte para mim. Eu lembro que mais ou menos na mesma época, a primeira vez que eu comecei a estudar sobre mitologia, o deus que eu mais fiquei com raiva dos gregos romanos foi Zeus, né? Cronos. Porque basicamente, e vocês vão entender porque que eu tô falando tudo isso. Basicamente a história de Cronos é que ele tem medo de que um dos filhos dele mate ele e roube o trono dele, como ele fez com o pai dele. Então, o que é que ele faz? Todos os filhos dele, em algum momento ele mata, ele engole, ele come, né? Então, o Deus Tempo engole os seus filhos. E essa é uma metáfora muito maravilhosa para o que realmente acontece se a gente pensar que a nossa vida na Terra, desse ponto de vista, material, é passageira. E de fato estamos sendo engolidos ou engolidas pelo tempo. E aí imagina essas duas informações, né? A Samara de 13 anos, que ficava tipo, que Deus chato, que pai é esse que engole o tempo? Oi, Julie, bom dia, querida, que bom tê-la aqui. E do outro lado tinha essa informação de que existia várias maneiras de contar o tempo. Corta para uma Samele, já adulta, que começou a estudar astrologia e descobre que o calendário que a gente usa hoje, o calendário mais convencional, né, que é o calendário gregoriano. Então, quando eu pergunto para vocês que dia é hoje, que vocês respondem que hoje é quarta-feira, a noção de que hoje é quarta-feira, ou Wednesday em inglês, ou miércoles em espanhol, mas sempre no conceito de que está no meio da semana, do ponto de vista astrológico, aliás, do ponto de vista cronológico,
cronológico que vem de Cronos, aí a associação, hoje é um dia que antes é a terça, que antes é a segunda, que o primeiro dia da semana, teoricamente, é o domingo. Então, pegando esse conceito para além dos idiomas, o que a gente tem hoje são 7 dias semanais. E na astrologia, quando se começou a ter essa prática de observar os astros, né, há 5.000 anos atrás, os planetas que a gente conhece hoje, a tecnologia, na verdade, que a gente tem hoje, não tinha naquele tempo. Então, a gente não tinha telescópio no Egito, a gente não tinha telescópio com lente não sei o que na Suméria, entre os caldeus, a ordem caldaica e não sei o que. Então, só se dava para ver naquele momento, naquele período histórico, os 7 planetas. E aí eu aproveito e faço esse adendo, essa observação, que quando a gente fala planeta do ponto de vista astrológico, não é que a gente não saiba que o Sol e a Lua não são planetas, e sim luminares. Mas é porque essa era a definição da época. Então é como se fosse um conceito, uma maneira de expressar que a área da astrologia vai chamar assim, mas obviamente que astronomicamente falando, na astronomia a gente sabe que o Sol não é planeta, nem que a Lua. Agora a gente tem a questão de Plutão ser um planeta não. Mas quando me perguntam sobre isso, a minha resposta mais rápida é só de que a gente está falando de áreas de conhecimento diferente. Quando eu fiz o meu mestrado em letras, li bastante sobre Saussure, que era um teórico da linguagem, e ele fala uma frase que é bem famosa dele e que eu gosto bastante, é que fala: o ponto de vista cria o objeto. Quando ele fala isso, ele fala em relação a como você vê uma área científica, né? Então, sei lá, se eu pegar isso aqui, eu tô olhando aqui e eu tô vendo isso na vertical, então esse é o meu ponto de vista. Mas se eu perguntar assim para vocês agora o que é isso, já aparece outra coisa. Então, isso é essa bolinha, e isso é esse formato, e isso é esse fundinho, isso também é um sprayzinho. Então, o ponto de vista que eu dou vai criar o objeto que eu estou analisando. Estou fazendo esse rápido parênteses para dizer que, do ponto de vista da astrologia, Sol e Lua são chamados de estrelas. Não é porque a gente é burro, é só porque essa era a definição de 5.000 anos atrás, que a tradição manteve assim. Astronomicamente, sabemos que a Lua é iluminada pelo Sol, é um luminar, e o Sol é uma estrela. Beleza? Beleza. Fecha esse parênteses, voltamos aí para quando os homens e mulheres começaram a olhar para o céu e perceberem uma recorrência nesses 7 planetas, que eu vou ficar chamando de planetas, tá? E aí, veja, a gente tinha 7 planetas vistos a olho nu. O Sol, a Lua, Marte, Vênus, Mercúrio, Saturno e Júpiter. Esses eram os 7 planetas. E aí, sincronicamente, a gente tinha 7 dias na semana. Então, a gente está falando que essa tradição, literalmente milenar, conseguiu criar uma egrégora, uma estrutura, uma organização energética de associação entre um dia na semana e um desses planetas. E levando em consideração que a gente está falando de 2 culturas, né? Porque a gente fica falando grego-romana, mas tinha Grécia e tinha Roma. E os deuses, eles tinham suas semelhanças, mas eles não eram os mesmos. Né? Assim, eles eram cultuados de maneira semelhante, mas eles eram falados, nomeados de maneira diferente. Então, Vênus era para os gregos o que Afrodite era para os romanos. Ou é o contrário, não lembro agora, espero que eu esteja dizendo certo. Mas o que eu quero trazer é só a reflexão de que a gente tem culturas que tem uma sincronicidade ali nos deuses que eram cultuados, mas que eles não eram os mesmos nomes. E, consequentemente, não tinham exatamente os mesmos mitos, tá? Mas, quando a gente traz hoje para a nossa realidade, a gente chama de cultura grego-romana, a gente faz esse balaio, né? Como se, sei lá, fosse chamar Europa. A Europa tem a cultura da França, tem a cultura da Itália, tem a cultura de Portugal, mas a gente está chamando tudo de Europa. Então, é como se fosse isso, né? Grego-romano, a título de explicações teóricas, é um grande conceito. E nessa cultura grego-romana, nesse grande conceito, houve-se essa associação. Cada dia da semana
7 dias para cada um dos planetas. 7 planetas. E, obviamente, que essa associação ela não é aleatória. Tem uma fundamentação, uma orientação energética. Faz muito tempo, inclusive em português, quando a gente fala domingo, que a palavra domingo vem de dominus, que no latim vem da ideia de dono no sentido de o Senhor. E a gente sabe que na tradição cristã, o Senhor é Deus, né? Tipo assim, servir ao Senhor. Então, domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia que até hoje, seja você evangélico, seja você católico, seja você testemunho de Jeová, seja você mormon, até hoje as religiões cristãs, elas têm os seus cultos no domingo, né? Se vocês fazem parte dessas religiões, vocês sabem disso. Então, o domingo era o primeiro dia da semana, era considerado o número, a base, né, o 0, porque era ali que ia ter o dia do Senhor. E se estávamos para servir ao Senhor, ao Dominus, ao dono, ao todo, ao mundo, então esse era o primeiro dia da semana. Posteriormente ao dia do Senhor, aí veja, qual é a equivalência desse dia do Senhor, desse Deus, desse Todo-Poderoso, quando a gente pensa na cultura grego-romana? O Sol, né? Inclusive, quando a gente pensa em inglês, a ideia ainda se remete a isso, né? O Sunday, que é o dia do Sol. Todos os dias em inglês são equivalentes à cultura dos deuses grego-romanos, assim como em espanhol também. Agora, eu não lembro como é que fala, eu vou dar uma googada aqui, como é domingo em espanhol, mas eu sei que tem a ver com o sol também. Eu acho que é domingo mesmo. Os outros dias é que são... só muda um pouquinho os tons, né? De domingo e sábado, aí de segunda a sexta é que dá uma mudada. Inclusive, em português, a gente não herdou essa tradição do domingo ser o dia... Aliás, dos dias terem nomes de deuses, porque a gente herdou uma outra tradição da ideia de que o domingo também era o dia da primeira-feira. E, se liga nisso. O domingo era o dia da primeira-feira porque as pessoas iam para a feira, faziam, né, suas compras e depois, ou antes, enfim, iam cultuar os seus deuses, né, seu cristianismo, sua cristandade. Iam para a igreja. Então, era meio que o dia de fazer feira, junto com o dia de fazer suas orações e seus agradecimentos. Inclusive, tem passagens na Bíblia que remontam a isso, né? A ideia de quando Jesus fica bem chateado com o povo vendendo na frente dos templos, mas isso era, por muito tempo, uma tradição. A ideia do dia do Senhor, do Dominus, do domingo, ser o dia em que ia para a igreja e que se fazia a feira. Então, se o domingo é do dia da primeira-feira, o outro dia era que dia? Tcharam! Segunda-feira. Era o dia da segunda-feira. Aí depois tinha a terça-feira, a terceira-feira. Depois tinha a quarta-feira. Depois tinha a quinta-feira. Se você não pegou feira nenhuma, ainda tinha a oportunidade da sexta-feira. E aí, depois disso, era o dia de descansar, que é ainda hoje o dia que algumas religiões cristãs consideram um dia sagrado, em que não podem fazer nada, né? Tipo assim, um dia em que eles param para só se resguardar para que no domingo se volte a celebrar a vida do Deus, do Todo-Poderoso, Senhor, Dominus. Então, todo esse contexto histórico, para vocês verem o quanto que as culturas cristã, grego-romana se misturam, porque a gente fala como se as coisas fossem separadas historicamente, como nos capítulos de livro, né? Agora estou estudando a cultura grega, capítulo 1. Agora estou estudando a cultura romana, capítulo 2. Agora vou estudar não sei o que do Brasil, capítulo 3, a Europa. Só que na prática, na vida real, essas coisas elas se entranharam, elas se misturaram. Até hoje a gente está honrando a ideia do Dominus ser o dia do Senhor, ser o dia do todo, ser o dia do sol. Por quê? Se a gente volta para a cultura egípcia, se a gente volta para a cultura grega, se a gente volta para a cultura romana, para pensar, tenta abstrair um pouquinho da sua realidade de pessoa que vive na pós-modernidade no século XXI da era cristã e tenta pensar o que era você viver há 5.000 anos atrás e ver um ciclo de um dia acontecendo.
sem tecnologia, sem internet, sem explicação, sem livro, sem teoria científica, sem a universidade, sem escola. É um negócio, minha gente, que devia ser muito surpreendente. Imagina se hoje, mesmo com todo o conhecimento que a gente tem, de repente a gente visse 2 luas no céu. A gente não dava uma surtada assim, gente, o que é isso? Como assim? O mundo vai se acabar? Uau, não sei o quê. Imagina o que era esse homem, né, na Idade Antiga, essa humanidade, vendo uma coisa amarela e quente nascendo no que a gente chama de dia. E essa coisa vai ficando mais quente, mais forte, mais quente, mais forte, até que dá muito calor e aí você começa a observar que isso influencia nas plantas, na coisa que você colocou na terra, e essa terra começa a crescer por causa dessa iluminação, e isso tudo você vai descobrindo no tato, no olho, né? E aí aquilo vai crescendo, só que aí depois de um tempo vai ficando mais escuro, até que aquela coisa grande, amarela e quente some e dá lugar a uma coisa fria, não tão clara, meio misteriosa, porque ora essa coisa tá grande, ora essa coisa tá pequena, ora essa coisa tá aparecendo metade, ora não aparece nada. Vocês estão acompanhando aqui meu raciocínio de tentar olhar com o olhar de um ser humano da antiguidade? Então, as mitologias, as explicações, elas vêm muito dessa força de que tudo era muito misterioso e não tinha muita coisa que fizesse a gente se distrair. Né? O homem, meio que, entre aspas, era obrigado a olhar para a natureza porque é o que ele tinha disponível, era a televisão dele, era a internet dele, era o Instagram dele. Então, a gente não está falando de uma observação num telescópio, dentro de um estúdio. A gente está falando de uma informação nata, diária, constante. E assim como esse homem, essa humanidade, olhava e se admirava com o fato de que tinha esse Deus Sol brilhando, que se começou a chamar de Sol, e depois à noite tinha essa deusa Lua, que se chamou de Lua, esfriando, ele também foi observando que além desse movimento, né, de dia e noite, também tinha esse movimento das estações. Então tinha uma estação que esse Deus Sol ele estava muito mais quente, muito mais brilhoso, e embora ele aparecesse todo o ano, que a gente também criou o conceito de ano, mas existia um momento em que ele aparecia mais fraco. Existia um momento em que não dava praticamente para ver ele por causa da chuva. Existia um momento em que ele estava, em que essas plantas que eram iluminadas por ele, como não tinha a mesma iluminação, parecia que ia morrer e só depois aquelas renasciam daquela chuva. Então, vai misturando todos esses conceitos e vendo como isso foi criando uma fonte muito rica de conhecimento e de entendimento da vida. E aí, quando a gente fala isso tudo, eu estou num grande contexto histórico para dizer para vocês que quando a gente chega hoje, no que a gente chama calendário gregoriano, dos últimos 5 séculos apenas, a gente tem segunda, terça, quarta, versus o dia do Senhor, o dia da Lua, o dia de Marte, o dia de Vênus, que tem 5.000 anos de observação. Então, essa, de certa forma, é uma das principais reflexões que eu quero trazer para vocês hoje. Porque, explicado de uma maneira muito mercadológica, a astrologia ela pode parecer só aquela coisa de horóscopo de jornal, né? Hoje é terça-feira, hoje é dia de os leoninos saírem de casa com a cor verde. Você que é sagitariano, nesta terça-feira, vote não, como é? Jogue no número 13. Aí a gente fica achando que é isso, astrologia. E eu estou trazendo para vocês o contexto mais primário que eu tenho conhecimento e que a gente consegue recuperar, porque afinal de contas a gente está falando de um conhecimento de 5 séculos, de 5 milênios atrás, né, de uma idade completamente diferente da que a gente vive hoje, e do que foi possível resgatar, porque nesse meio tempo muita coisa foi queimada, muita coisa foi destruída, muita coisa não se queria que se soubesse, que se deixasse para a posterioridade, aí isso dá outra live.
Mas com o que a gente conseguiu recuperar de informação, a gente sabe que, num primeiro momento, olhar para a natureza e dizer, nossa, tem 7 dias, o que vão chamar de semana. E tem 7 astros que eu consigo detectar no céu, então eu consigo associar a energia de um dia à energia de um astro. Isso não foi uma coisa aleatória. Isso não foi um 1, 2, 3, 4. Uma das coisas que eu mais falo aqui, várias vezes já falei isso, tá no meu livro, A Abecedário do Autoconhecimento, tá nas minhas palestras, enfim, é que o seu corpo, ele não sabe o que é terça, quarta, nem domingo. O seu corpo, ele sabe o que é dia e noite, o que é luz e sol, o que é calor, o que é frio. Então, a gente aderiu à convenção do calendário gregoriano, mas que fique muito nítido que é uma convenção. Então, no século XIV, né, o Papa Gregório, numa treta ali com o calendário juliano, que era o calendário utilizado pelos gregos romanos, fundou, criou, determinou esse calendário que a gente vive hoje. E a gente nem para saber historicamente que isso existe. E eu não estou desconsiderando que tem, obviamente que tem a sua força, o seu poder e a sua, enfim, energia, senão a gente não estava utilizando até hoje. Mas eu estou dizendo que existem várias outras possibilidades de contagem do tempo, inclusive uma contagem do tempo mais natural e mais intencional. Para mim, o mais importante talvez seja a palavra intenção. Porque se eu falo segunda, terça e quarta, segunda a sexta são os dias de trabalho, quem determinou isso foi o capitalismo que surgiu junto com esse calendário. Então, inclusive isso já é uma coisa que está sendo revista, né? Não sei se vocês têm conhecimento, mas tem várias pesquisas não, tem vários países hoje que repensam a lógica da semana para 4 dias de trabalho e 3 dias do que seria um final de semana. Que essa lógica de 5 dias trabalhando, que a gente sabe que muitas vezes não é só 5, né? Para muitas pessoas são 6, mas que essa lógica teórica de 5 dias trabalhando versus 2 descansando, ela não funciona mais efetivamente no século XXI, que a gente tem muito mais demanda. Estava um dia desse conversando com uma amiga e falando nisso, né? O que era viver no século XVIII, no século XIX, até no início do século XIX, ali, com o surgimento da Revolução Industrial, era literalmente viver para trabalhar. Né? As pessoas iam para as fábricas, trabalhavam, voltavam. A jornada de trabalho eram 14 horas por dia. Tanto é que agora, sexta-feira, vai ser Dia da Mulher, todo aquele discursinho, só um grande parênteses aqui, tá? De que, ai meu Deus, Dia da Mulher, chocolate, coração, mas eu espero que vocês saibam que, historicamente, o Dia da Mulher foi uma grande greve das trabalhadoras nova-iorquinas, dizendo assim, peraí, gente, Nova York, agora não lembro, mas, enfim, das trabalhadoras dizendo, peraí, gente, a gente tá trabalhando 14 horas por dia, a gente tá desmaiando aqui e não tá dando conta. Então, esse é o contexto rápido histórico do Dia das Mulheres, né, do que a gente chama de Dia Internacional das Mulheres, um dia de luta. E aí, nesse período histórico, que tem 2 séculos, né, atrás, as pessoas, elas acordavam, iam para as fábricas, trabalhavam o dia inteiro em máquinas, voltavam, comiam, dormiam e voltavam para trabalhar. E voltavam a dormir. Era um loop infinito. No meio disso, a gente descobriu muito de entretenimento. A gente descobriu outras formas de se relacionar. A gente descobriu a internet. A gente descobriu as práticas na natureza, os esportes. Enfim, a gente retomou muita coisa que hoje, se você parar para pensar, não faz sentido a gente trabalhar literalmente 5 dias e ter apenas 2 para o resto das atividades da vida. E ainda mais que a gente trabalha 8 horas por dia. E esse cálculo ele é bem simples de a gente pensar, né? São 8 horas trabalhando, teoricamente 8 horas dormindo, então sobra 1/3 da sua vida ou do seu dia para você viver todo o resto do que você imaginar, de todas as outras suas obrigações, a todos os seus outros, quase que não sai, prazeres. Então essa conta realmente não fecha, né? E aí, enfim, hoje tem uma Nova Zelândia da vida, uma Dinamarca da vida, que fala de ter 4 dias produtivos e 3 de descanso. Mas eu estou trazendo essa informação só para fazer vocês pensarem que o calendário gregoriano, que no final das contas é disso que eu estou falando, também é um calendário construído e criado há 5 séculos, que ele vem casado
associado à ideia de trabalho capitalista, né? Dessa pós-revolução industrial ou pós-feudalismo, na verdade, né? Saímos da ideia de um senhor feudal e passamos à ideia de um patrão que me paga para eu passar horas trabalhando para ele. Então, foi nessa energia que o calendário que a gente criou e que usamos oficialmente hoje foi feito. Só que há 5.000 anos atrás, quando a humanidade olhava para o céu e associava cada dia da semana a um planeta, a uma energia, a um Deus, esse calendário ele era muito mais intuitivo, como eu falei em algum momento aqui. E essa intuição, essa percepção, esse simbolismo que eu quero trazer de volta, que eu já trago de volta para a minha vida, trago de volta para os meus clientes e quero convidar vocês para a gente fazer esse trabalho juntos a partir do Ano Novo Astral, que vai ser no dia 20 desse mês. Inclusive, aproveitando para falar do Ano Novo Astral, por que é que esse é o verdadeiro Réveillon? Porque se a gente pensar em estações, né, outono, inverno, primavera e verão, o verão, eu acho que vocês há de convir comigo que ele representa o auge. Não vou nem me aprofundar muito agora nisso, mas imagina o verão como auge, porque é no verão que praticamente o sol está o mais intenso. Consequentemente, ele reflete isso para a natureza, que consequentemente devolve para a gente mais frutos e toda a beleza, toda, né, aquilo que começou a expandir na primavera chega no seu auge. E aí, depois de todo o auge, eu também já falei isso em outras lives, a gente chega no declínio, porque não tem como subir mais quando eu chego no topo, né? Depois do topo, eu paro ou eu desço. E aí, no caso da natureza, esse auge, que é o verão, ele chega no declínio, que é o outono, que é esse momento em que a natureza parece que se recolhe, boa parte das coisas parece que morreram. No hemisfério sul, a gente até sente isso um pouco menos, né? Mas pensa no hemisfério norte, que a gente tem aquelas árvores que ficam completamente secas, aquilo que estava tudo brilhoso, tudo colorido, tudo cheio de fruta e de flores, de repente fica parecendo que morreu. Aí vem esse momento quase de introspecção, que é o outono, e aí depois disso a gente tem esse momento de choro da natureza, né? Que é como se fosse assim, nossa, parece que tudo morreu, que tudo acabou, que é o inverno. Então, a beleza do inverno é que parece que a natureza está triste, porque tudo parece que morreu, mas é essa tristeza que ancora a força que vai culminar na primavera, porque é graças à água do inverno que as plantas começam a florescer de novo e chegam de novo ao auge no verão. Então, desse ponto de vista, o que a gente chama de Réveillon acontece no dia 31 de dezembro, que se eu tirar o número 31 e se eu tirar o nome dezembro, do ponto de vista da natureza, estamos vivendo o auge do verão. Eu até falei isso esses dias nos stories, né? Como é que a gente pode considerar que o auge do auge é o fim do ano, minha gente? E aí, repito, do ponto de vista do calendário gregoriano, da lógica estrutural que foi criada para o trabalho, para a ideia de se trabalhar 8 horas por dia, de segunda a sexta, isso pode fazer sentido. Mas, do ponto de vista da natureza, a gente está vivendo o auge do verão e a gente está vivendo a estação que, por si só, representa essa dimensão maior. Então, nessa dimensão maior, é quando a gente diz que o ano acaba. Do ponto de vista de calendário gregoriano. Do ponto de vista de calendário astrológico, nessa observação homem versus céu, humanidade versus astros, a gente entende que é o fim do verão que representa o fim de um ciclo, um fim de um ano. Porque, de novo, o outono introspecto, a chuva do inverno molha, chove, chora, a primavera passa a reflorescer, até que a gente chegue no auge, que é o verão, e esse é o grande ciclo. Então, se o verão é o ciclo, o outono é o auge, o outono seria esse meio que morrer para renascer. E aí, o ano novo astral, aqui, né, pensando em hemisfério norte, em hemisfério sul, representa o ano novo astral, que é sincronicamente o dia em que Áries começa. Áries que traz essa energia de Big Bang, né, que eu sempre falo. É um signo, astrologicamente falando, de fogo,
Então, ele já traz o impulso. E cardinal, que são justamente aqueles que abrem as estações. Os signos cardinais, eles têm a característica de trazer impulso, início. Eles são bons de começar as coisas. Às vezes, eles têm dificuldade em continuar. Mas, tipo, bora, vamos, é a energia que Áries carrega. Então, do ponto de vista do hemisfério sul, a gente está vivendo esse auge dessa morte e renascimento que representa o outono. Do ponto de vista do hemisfério norte, a gente está vivendo esse renascimento das flores que representa a primavera. O primeiro dia de outono aqui no sul é o primeiro dia de primavera lá no hemisfério norte. Em ambas as estações, a gente tem essa energia de algo estar renascendo, primavera, ou está morrendo para renascer, outono. Então, morrer para renascer ou renascer de vez é a energia de início. E aí sim a gente tem um ano novo de verdade. Então, na nossa aula de astrologia e planejamento semanal, o que eu quero trazer para vocês é esse calendário, eu vou pedir licença para usar esse termo, real. Esse calendário natural, esse calendário que o nosso corpo reconhece e que, embora a gente possa até não ter conhecimento sobre, conhecimento teórico ou conhecimento técnico, a nossa alma, a nossa ancestralidade, as nossas células herdadas dos nossos ancestrais reconhecem isso em algum momento. Inclusive, deixo isso como uma reflexão. Para pensar quem é você no outono, quem é você no inverno, quem é você no verão, quem é você na primavera. Para pensar quem é você na lua nova, na lua cheia, na lua crescente, na lua minguante. Talvez você não consiga perceber a associação. Mas sabe aquela fase que você faz, menino, do nada bateu uma tristeza? Vai olhar em que período é isso. Nossa, de repente, eu tô tão amostrada, tô querendo sair mais. Vai olhar em que fase da lua é isso. E eu não vou nem me aprofundar agora falando se eu penso em nós mulheres que temos a nossa lua interna, né? Quando a gente pensa que o que está acontecendo na lua também está acontecendo dentro de nós, no nosso ciclo menstrual. Isso é outro papo para outra live. Mas independente do nosso gênero, para pensar que você não é o mesmo a cada estação, porque a natureza não é a mesma. Assim como você não é o mesmo a cada dia da semana e a cada dia do mês, que na nossa aula do dia 20 a gente vai olhar para isso de uma maneira natural, orgânica. A gente não vai falar só de segundas, terças e quartas e quintas. A gente vai falar do dia de Vênus, a gente vai falar do dia de Marte, a gente vai falar do dia do Sol, a gente vai falar do dia da Lua. Ai, Adriele, toda primavera é caótica. Aí, eu não quero nem trazer muito para essa abordagem aqui hoje, mas aí tem outros 500 que é quando a gente olha qual é o seu signo solar e o que é que, aonde é que no Sol na primavera, que no caso do hemisfério norte, do hemisfério sul, o Sol da primavera começa com Virgem, né? Onde é que tá Virgem no seu mapa? Provavelmente tá numa casa que representa algo mais caótico. Aí isso já vira uma coisa mais aprofundada ainda do que eu tô trazendo, que é quando você olha a astrologia, olhando o que está no céu e associando isso ao que está no seu céu, né? No seu mapa, no dia que você nasceu. Aí isso fica mais bonito ainda. Por hoje, e pelo convite da aula, o que eu quero trazer é essa expansão maior mesmo. Então, por exemplo, hoje a minha vida, ela é pautada, eu não vou dizer 100%, porque eu ainda trabalho no calendário gregoriano, né? Mas internamente eu diria que ela é 100% pautada no calendário astrológico, no calendário das fases da Lua, no calendário natural. Então, por exemplo, hoje eu sei que é uma quarta-feira e quarta-feira é dia de Mercúrio, é miércoles, é Wednesday. Então eu sei que quarta-feira é um bom dia para eu me comunicar, é um bom dia para eu me expressar, é um dia para eu verbalizar ou expressar qualquer coisa artística ou intuitiva que eu tenha. Então é um bom dia para escrever, é um bom dia para desenhar, é um bom dia para pintar. Quarta-feira é o dia de você expressar o que você sente. É um bom dia para TDR, é um bom dia para conversar, é um bom dia para palestrar. Então,
vocês acham, né, dando uma de Chapolin Colorado aqui, todos os meus movimentos são friamente calculados, vocês acham que eu marco uma live numa quarta-feira, por quê? Porque eu sei que hoje é o dia da comunicação, hoje é o dia de Mercúrio, hoje é o dia do mensageiro, daquele que representa Hermes na cultura romana, que tem as suas asinhas nos pés correndo, porque a mensagem vai ser rápida, ele é ágil. Os filhos de Mercúrio, né, os virginianos e os geminianos, eles têm um pensamento muito ágil, né, geminianos principalmente, que são os filhos do primeiro Mercúrio, desse Mercúrio mais impulsivo, né, desse ar cardinal, aliás, esse ar mutável, eles não param de pensar, eles não param de ter ideia, eles têm dificuldade mais de foco. Se você é geminiano ou tem um gêmeos forte no mapa, você sabe disso. Sua cabeça tem 200 coisas acontecendo, o organograma assim abre imensamente. Qual é o lado luz disso? Criatividade, conhecimento, expressão, capacidade de se falar, um ótimo professor, uma capacidade de explicar com muita rapidez as coisas, né? Você pega no ar. Então, hoje é um bom dia para fazer uma live. Só que não é só uma quarta-feira. Hoje eu sei que é uma quarta-feira de lua minguante. Então, eu sei que a energia de uma quarta-feira de lua minguante é diferente da energia de uma quarta-feira de lua cheia. Que é, por exemplo, uma quarta-feira. Ó, vamos fazer esse exercício rápido comigo. Estou dizendo para vocês que quarta-feira é o dia da comunicação, é o dia de Mercúrio, é o dia de Hermes, é o dia das mensagens chegar até as pessoas. Então é um dia bom para TDR, um dia bom para escrever um poema, um dia bom para fazer uma palestra. Aí pensa agora, quarta-feira de lua minguante e quarta-feira de lua cheia, por exemplo. Qual das duas seria melhor para eu marcar uma palestra para muitas pessoas? Vocês vão saber responder, vá, me diga aí. Lua cheia ou lua minguante, mesmo que seja numa quarta-feira. Se eu puder marcar uma palestra, eu vou marcar em qual das duas? Responda a essa enquete valendo um cheiro no oi. Vejam, lua minguante é um momento, enquanto vocês me respondem aí, que eu tô na fé que vocês vão responder. Lua minguante é um excelente momento para revisar, para transmutar, para reorganizar. Então, se eu tenho uma palestra para dar, por exemplo, hoje é um excelente dia para eu revisar os meus slides. Hoje é um excelente dia para revisar a TCC. Hoje é um excelente dia para... Isso, Adriana, ganhou um cheiro no olho, lua cheia, claro, óbvio. Por quê? Porque a lua cheia, ela me expande. Ela está no auge da energia. Então, imagina juntar o auge da energia com o auge da comunicação. É o dia que, se eu tenho um canal do YouTube para lançar, que foi o que eu fiz ano passado, eu lancei não lembro agora se foi numa quarta-feira, mas foi numa lua cheia. E se não foi numa quarta, deve ter sido numa quinta ou no sábado. Enfim, a gente vai fazendo essa brincadeira, que não é bem uma brincadeira, nessa correlação muito intuitiva e sábia de associar a energia dos dias da semana à energia das fases da lua, a energia das estações. Então, tipo, agora, imagina o que é uma quarta-feira de lua cheia do verão. Uau! É o dia que, tipo assim, se você quiser lançar um livro, se você quiser lançar um canal no YouTube, se você quiser lançar uma obra artística, uma galeria, uma quarta-feira de uma lua cheia, de uma estação verão, vai ser um momento incrível para isso. Agora imagina você numa lua minguante, numa sexta-feira, dia de Vênus, no inverno. Eu garanto que as chances de você estar muito mais introspecto, talvez carente, precisando de um colinho, ou talvez com necessidade de se sentir mais amado, mais afetado no sentido de afeto, vai ser muito maior. Então vejam, resumindo, a nossa primeira aula prática do dia que vai começar o Ano Novo Astral, dia 20 de março, vai ser uma aula que eu quero trazer para vocês, inclusive uma ferramenta prática criada mesmo por mim, pela equipe Somelices, em que a gente vai falar de cada energia dos dias da semana pela perspectiva astrológica. Então, segunda é o dia da Lua, o que é que a Lua representa? Terça é o dia de Marte, o que é que Marte representa? Quarta é o dia de Mercúrio, o que é que Mercúrio representa? Junto
com a energia das fases da lua, lua cheia, lua minguante, lua crescente, lua nova, junto com a energia das estações. Então a gente vai ter aí um combusão de informações que... Para que serve tudo isso, Sameli? Para você aproveitar da melhor maneira possível o que está disponível no universo para você usufruir. Essa semana eu gravei isso nos stories e eu falei isso para vocês. Eu sei que eu sou uma apaixonada por esse assunto, mas eu tenho o discernimento, ainda mais não numa lua minguante em Capricórnio hoje, uma lua séria, uma lua de trabalho, uma lua de organização, no fim do inverno já. Então vão associando as coisas. Eu tenho essa dimensão de que o que interessa para as pessoas não é eu ficar falando aqui sobre toda essa beleza que são os astros. É como eu posso usar isso de uma maneira produtiva e benéfica para o meu dia a dia. Então, se eu sei que existe um dia melhor para eu investir meu dinheiro, que existe um dia melhor para eu pagar minhas contas, que existe um dia melhor para eu aprender, fazer um novo curso, que existe um dia melhor para eu divulgar um novo projeto, que existe um dia melhor para eu tirar fotos num ensaio fotográfico, que existe um dia melhor para eu ter uma DR, que existe um dia melhor para eu conversar com o meu companheiro, a minha companheira, para terminar a relação. Enfim, isso que me interessa é que as pessoas entendam que existe uma energia disponível que a sua alma já reconhece, porque você pode achar tudo que eu estou dizendo uma grande balela, mas você tem aquele dia que você fala, menina, do nada eu fiquei triste, e que do nada eu tô feliz, e que do nada eu tô com tesão, e do nada eu tô com raiva, e que parece que agora eu tô tendo sorte esse mês, e esse mês parece que tá tudo pesado. Bom, isso que você acha que é uma grande aleatoriedade, não é, porque não existe aleatoriedade no universo, né? O sol, ele não nasce qualquer hora. A primavera, ela não começa qualquer dia. Os frutos não dão numa árvore a qualquer momento. Tudo é muito organizado dentro do caos e da dança dos astros e da natureza e da vida. E nós somos parte da natureza, nós somos partes da vida, nós somos partes do natural da Mãe Terra. Então, quando a gente consegue despertar para essa percepção de que não é sobre mero achismo, mas que tem toda uma organização da natureza, e eu faço parte dessa natureza, só que eu me esqueci, só que me fizeram ter vontade de esquecer ou achar que isso não era importante. Quando eu retomo essa força, quando eu retomo esse poder, eu fico muito mais forte. Porque sou eu e a natureza trabalhando juntos. Percebe? Então, eu faço a minha barra para, numa terça-feira, ser um dia em que eu fique quieto e que é melhor não sei o quê, sendo que a vida está me dizendo que terça-feira é um dia de tomar atitudes, porque é um dia de Marte, que é um deus masculino, que traz energia yang, que traz energia da ação, que eu estou no verão, e que o verão é uma energia também que traz mais luz e nitidez para as minhas questões. Sabe, tipo, eu estou indo de encontro à minha própria natureza, e isso às vezes nos adoece. Em grau máximo, isso nos adoece, essa desconexão. Então, meu convite para vocês, do dia 20 desse mês de março, o primeiro dia do ano novo astral, de um ano potentíssimo, porque vai ser regido por Saturno. A gente está saindo de um ano lunar, que é um ano muito instável emocionalmente. Talvez vocês tenham sentido, em maior ou em menor grau, essa sensação de que 2023, até esse comecinho de 2024, parece que hora a gente está lá em cima, hora a gente está lá embaixo. No mesmo dia parece que você se apaixona, casa, se separa e fica com raiva, né? É tudo muito oscilante, muito intenso. Talvez tenha sido um ano em que, dependendo de como seja a sua relação com a sua mãe, isso ficou muito mais potente, ou de se unir, ou de ter mais problemas, porque a Lua também, no nosso mapa, representa a nossa relação com a nossa mãe. Talvez seja um ano em que você esteja repensando o seu feminino, se você é mulher. Um ano fácil de se separar, um ano fácil de engravidar, um ano fácil de se casar, porque é um ano que traz à baila o assunto das nossas emoções. Então,
talvez tudo que esteja associado ao feminino, às emoções, a sua energia de receptividade, a sua energia mais associada ao sentir, esteja tudo muito aflorado nesse finzinho de ano lunar, que é do dia 20 de 2023, 20 de março de 2023 ao dia 20 de março de 2024. E não é à toa que eu estou iniciando propositadamente uma aula prática sobre planejamento e astrologia no dia 20 de março, que é o primeiro dia que Saturno, com sua moral, com sua secura, com sua seriedade, chega e diz: vamos botar ordem nesse negócio? Tá bom, já chorou, já gemeu, já sofreu, já sentiu, mas agora é praticidade, meu irmão. Agora é preto no preto, branco no branco, cinza no cinza. Essa é uma energia completamente diferente. Inclusive, anos de Saturno costumam ter duas energias, né? O seu lado luz e o seu lado sombra. O seu lado luz é essa coisa de que o que você planta, você colhe, literalmente, né? Saturno é muito justo, é muito comedido, é muito organizado, mas também é um ano que tende a ter uma energia até muito mais beligerante, porque Saturno é seco, ele é prático, ele é rígido. Então, se a gente está vivendo aí energias relacionadas a possibilidades de guerras internas ou externas, isso pode ficar muito mais potente em 2024, depois que Saturno der o recado dele. Então, meus amores, essa live foi para fazendo aquela velha síntese de toda semana, trazendo aqui para vocês o fio da meada. Eu comecei falando do calendário gregoriano versus o calendário juliano, que era o calendário juliano utilizado pelos gregos, pelos romanos, no Império Romano, para ter essa dimensão de 7 dias associada aos 7 astros. Depois o calendário gregoriano, há 5 séculos apenas, porque é muito pouco, 5 séculos vezes 5 milênios, disse: não, a gente vai esquecer a história dos astros e a gente vai só trabalhar aqui de segunda a sexta, 8 horas, 10 horas, 11 horas por dia, de maneira comercial, organizada, tchá. A gente desconectou dessa energia. E aí eu trouxe para vocês o quanto que isso é potente, né? Associar a sua vida à energia disponível do dia, mas esse dia ele também está não só vivendo um ciclo solar, que são as estações, mas um ciclo lunar, que são as fases da lua. Então, enquanto é segunda, terça, quarta, enquanto é dia de lua, dia de Mercúrio, dia de Vênus, dia de Marte, também tem uma dança em que é outono, em que é verão, em que é inverno. Também tem uma dança em que é lua cheia, lua minguante, lua crescente. E a nossa aula do dia 20 vai ser essa mistura de informações para a gente entrar um ano novo astrológico da maneira mais potente que a gente possa, utilizando uma ferramenta prática que eu estou desenvolvendo especificamente para essa aula, né? Um calendário contendo todas essas informações que eu estou trazendo para vocês. E durante a aula vou indicar a vocês, orientar vocês de como preencher esse calendário com ações coerentes a essa força cósmica para potencializar. Desde tipo, eu quero marcar uma massagem, qual é o melhor dia de eu marcar essa massagem? Eu quero abrir um negócio, qual é o melhor dia de eu abrir esse negócio? Eu quero acabar meu relacionamento ou pedir a minha crush em namoro, qual é o melhor dia de eu fazer isso? Quero pagar minhas contas, qual é o melhor dia de fazer isso? Eu tenho vivido assim há vários anos e cada vez mais quero me conectar a essa força da natureza, aproveitar o que a natureza tem ao meu favor e agora quero repartir isso de uma maneira muito lúdica e didática com vocês na nossa aula do dia 20. Então, tá um precinho bem camarada, são R$53, porque a minha ideia é justamente abranger mais pessoas. Essa aula vai ficar gravada por um tempo, caso você não possa assistir ao vivo, você pode assistir depois também, mas assistir ao vivo vai ser muito legal, porque a gente vai fazer ali na prática, que é uma das coisas que eu mais venho falando para vocês, né? Como utilizar todos esses conhecimentos místicos, esotéricos, ancestrais, de maneira prática para a gente honrar e aperfeiçoar a vida. Já estou aqui, ó, toda trabalhada na energia de Saturno, que está chegando, nessa lua em Capricórnio hoje, que traz essa energia da organização, da atenção, do conhecimento, e é assim que eu rejo minha vida e espero poder ajudar vocês a reger as suas assim também, tá bom? Gratidão por estarem aqui. Deem uma olhada no post da aula Astrologia e Planejamento semanal que vai acontecer no nosso novo ano astral.
vou fechar o nosso bate-papo hoje. Se vocês quiserem, puderem, desejarem, ressoar isso para outras pessoas, para que mais samelices sejam espalhadas pelo mundo. E é isso, que a gente tenha um excelente dia de Mercúrio, um dia que a gente possa se comunicar, e especialmente hoje, nessa energia de lua minguante, de reorganização da vida, de reestruturação das ideias. Chegou no fim, minha deusona maravilhosa. E a gente aproveita essa energia junto com essa lua em Capricórnio para a gente revisar informações, conhecimentos, estruturas da nossa vida profissional, por exemplo, porque hoje seria um excelente dia para retomar essas energias, tá bom? Um cheiro no coração de vocês e até a próxima semana.